dia, estamos de volta aqui nos estúdios da All TV com mais uma edição do nosso programa Urban Systems, uma iniciativa nosso programa UrbanView, uma iniciativa da Urban Systems, que é a empresa aqui, que promove esse programa aqui. O UrbanView tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia, que está aqui no chat e que ajuda aqui na nossa produção. Caetano? Isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas da All TV. Já estou logado aqui, como em todas as quartas, no nosso chat, e eu vou aguardar os comentários e perguntas de vocês. Hoje nós temos um bate-papo bastante interessante aqui no UrbanView, então eu vou conversando com vocês no chat, daqui a pouco o Gilberto vai me chamar e eu vou passar as perguntas de vocês para o nosso convidado. Participem. Ok, e hoje a gente vai falar realmente, como o Caetano disse, de um assunto bastante interessante, presente na vida de todos nós que trabalhamos. A gente vai analisar, discutir aqui o presente e o futuro da indústria brasileira de previdência privada. Para vocês terem uma ideia, a gente vai aqui no nosso quadro Urban Flash, que vem na segunda etapa do nosso programa, a gente vai mostrar uma evolução desse mercado e vocês vão ver como o crescimento desse setor, desse mercado tem sido exponencial, gigante aí. A questão, a gente vive aí um histórico, né? De muitos anos atrás, a questão da aposentadoria, né? A aposentadoria era uma responsabilidade, digamos assim, do governo. As pessoas trabalhavam às vezes a vida inteira numa empresa só e depois sonhavam com aquele momento da sua aposentadoria, que teria que teoricamente ser garantida pelo INSS ou INPS na época. De lá para cá, muita coisa mudou. A previdência privada chegou, se estabeleceu, hoje é uma realidade utilizada não só por empresas, mas como pessoas individuais que procuram um complemento para a sua fase, digamos, de maturidade de vida, e mudou também, inclusive, o comportamento social. Então a gente tem aqui um convidado hoje que a gente vai poder discutir muito sobre essa questão. A gente vai falar também se por trás desse crescimento expressivo que tem tido a previdência privada, está também as mudanças na economia brasileira, o impacto do crescimento da classe C, que começa a conhecer também esse universo dos investimentos, ou seja, a gente está trazendo para o universo dos investimentos aí pessoas que antes nem pensavam nisso. E a gente vai falar também, por fim, sobre a questão da importância da educação financeira para as pessoas, para o crescimento do país. Justamente por isso a gente escolheu como tema do nosso programa, do nosso olhar da semana, a seguinte pergunta: os cenários da previdência privada no país. O brasileiro está aprendendo a poupar? Né? A gente sabe que o brasileiro, historicamente, nunca teve muito a cultura da poupança, ao contrário dos países europeus, dos países da América do Norte, onde essa cultura já está enraizada, digamos, nas pessoas de uma forma sistêmica. Aqui no Brasil, o brasileiro tem aquela característica do jeitinho, vamos deixar, depois a gente resolve, coisa e tal, nunca se preocupou muito em poupar. Então, para conversar conosco sobre esse tema, a gente convidou Tarcísio Godoy, que é o diretor-presidente da Brasilprev Seguros e Previdência, que é uma das líderes do mercado brasileira de previdência complementar aberta e tem 28,9 bilhões de reais em ativos sob gestão e uma carteira de mais de 1 milhão de clientes, praticamente aqui 1.200.000 clientes. Tarcísio Godoy é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, UNB, e pós-graduado em Geotécnica e também mestre em Economia pela UNB. Tarcísio ainda especializou-se em sistemas de previdência pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, e em Economia pelo Instituto Minerva, da Universidade George Washington, ambas nos Estados Unidos. No Ministério da Fazenda, atuou como coordenador da dívida pública, foi secretário adjunto de Política Fiscal e secretário do Tesouro Nacional. Também teve um período de passagem pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério de Previdência e Assistência Social, onde foi secretário adjunto. Foi membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil entre o período de 2003 e 2009 e desde 2006 participa do Conselho de Administração da Brasilprev. Tarcísio, muito obrigado pela sua presença no programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gilberto, Caetano, internautas, é uma satisfação estar aqui. À disposição de vocês para a gente discutir um tema que é vibrante. Ok. E como é tradição aqui no nosso programa, a gente dá o pontapé inicial na nossa entrevista com uma afirmação aí que a gente estuda aqui, eu, Caetano, a Joana lá que cuida da gestão de conteúdo da Urban Systems, a gente pesquisa aí frases e enfim, afirmações relativas ao tema do nosso programa.
Então, o nosso quadro de Olho na Frase de hoje traz uma afirmação do William Eide Jr., que é coordenador do Centro de Estudos em Finanças da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e autor de 8 livros sobre finanças pessoais. E essa afirmação dele foi feita numa entrevista da Veja.com e está aí na tela para vocês lerem. Ele afirma taxativamente: fica rico quem é disciplinado. Seu salário é uma miséria? Aplique 10% dele. A regra é: você tem que poupar. E mais, ao ser indagado sobre se devemos apostar em uma seguradora sem saber se ela vai existir ou não daqui a 20 anos, a gente até acompanhou aí na crise dos Estados Unidos, algumas instituições financeiras sofrem abalos, etc. e tal. Então diz ele sobre isso daí: no Brasil existem normas muito restritivas. Na hora da crise nós vimos o benefício disso. Aqui nenhum banco chegou perto de quebrar. Eu não teria dúvida em escolher algumas seguradoras e colocar meu dinheiro lá. Mas também não podemos colocar o dinheiro e deixar o mundo correr. Ou seja, não podemos deixar a coisa solta. E dá um exemplo aqui: há 30 anos meu avô comprou alguns terrenos, mas só foi visitar o local depois de 20 anos. Tinha perdido tudo. Com a Previdência acontece a mesma coisa. As regras mudam, temos que prestar atenção a elas. Tarcísio, vamos iniciar então essa entrevista falando justamente sobre essa questão da poupança, né, dessa disciplina. Essa disciplina é o ponto de partida necessário no caso da Previdência Privada? A disciplina é um ponto de partida necessário para qualquer projeto de vida que você esteja disposto a fazer, Gilberto. Eu não concordo que o brasileiro não sabia poupar. Eu acho que não é esse o ponto. Eu sempre conto uma parábola que é um pouco assim. Você conhece a Associação dos Pescadores do Deserto do Saara? Não pode conhecer, porque não existe. E por que não existe? Porque não tem água no Saara. Se não tem água no Saara, não tem peixe, não tem peixe, não tem pescador. Aqui no Brasil, você não tinha os principais atributos para que as pessoas tivessem um incentivo a poupar. E quais são? Estabilidade monetária e previsibilidade. Então, se você não sabe o que é o futuro, você vai tentar gastar todos os seus recursos no presente. Com a estabilidade monetária, o brasileiro começa a perceber o valor do futuro e ele começa a ser previdente. Então, quando você soma estabilidade monetária, distribuição de renda, longevidade, que é o que você colocou, fica bastante claro para o brasileiro a necessidade de fazer a sua previdência a partir de hoje. Aliás, você tocou num ponto bastante interessante, que é a longevidade, né? A expectativa média de vida em todo o mundo, e do brasileiro não foi diferente também, aumentou e muito, né? Certo. Lá 100 anos atrás, a pessoa de 40 anos já era considerado um senhor já provecto e não tinha muito mais plano de vida. Hoje não. As pessoas chegam aí aos 60, 65, 70 anos com muita saúde, com toda a lucidez, digamos, mental, com uma atividade intelectual bastante forte, e isso impactou bastante nessa questão da Previdência também. A Brasilprev em especial, ela, por ser especialista em Previdência, ela aborda a questão da Previdência como sendo um projeto de vida. E a gente tenta mostrar para os nossos clientes que você tem que olhar a sua vida sobre 4 dimensões. Você tem que ser empreendedor, quer dizer, você tem que querer viver e tem que escolher qual que é o seu projeto de vida. Você tem que ter qualidade de vida, portanto você tem que preservar o seu corpo, né? Qualidade de vida seria a segunda dimensão. A segunda dimensão. A terceira dimensão, você tem que ter responsabilidade social, porque não basta você estar bem, o mundo ao seu redor tem que estar bem. E a quarta é educação financeira. Então, com essas 4 dimensões, a empresa ela oferece uma